Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês a mensagem do coração de Deus. E a mensagem do coração de Deus fica em Êxodo 34, no versículo 1. Nós vamos falar aqui de Moisés, né? Que o Senhor, ele renova a aliança com o povo de Deus, mas para isso é preciso escrever de novo, né? Escrever de novo os mandamentos na tábua ao qual foi quebrado, né? Aonde foi escrito os mandamentos. Quando quebrou, assim que Moisés desceu do monte e ficou indignado, né, o que o povo estava praticando, que ele estava dançando, eles estavam ali adorando outros deuses, ele ficou indignado, ele repreendeu o povo, e quando ele assim repreende, ele joga as tábuas, né, no chão e quebra. É um sinal que eles quebraram a aliança com Deus, e assim eles estavam agora dando a honra e a glória a outros deuses que tiraram eles do Egito. Pois na verdade não foi isso, foi Deus que o tirou. Então eles mostraram tamanha ignorância, tamanha ingratidão, eles foram muito teimosos e desobedientes, né? Deus estava extremamente chateado, extremamente irado e já estava pensando em eliminar o povo, né? Ele estava muito irado, ele queria destruir aquele povo, mas Moisés, ele intercedeu por aquele povo a Deus, fez Deus lembrar, né, das promessas que ele fez a Isaac, Abraão, Jacó, né, aquele momento que ele prometeu que as descendências seriam abençoadas, multiplicadas. O Senhor firmou um compromisso ali com eles, né? Moisés vem fazendo a lembrança de Deus, né? Dizendo que esse juramento que foi feito é um compromisso e não pode ser quebrado, né? Então, e ele também vem falando, né? O Senhor também tirou o povo do Egito. Os egípcios viram que foi a mão forte e poderosa de Deus que alcançou esse povo, que tirou eles de lá para levar para uma terra boa, uma terra prometida. Lá eles iriam usufruir do bom e do melhor. Mas se eles ficarem sabendo que o Senhor, né, não cumpriu, vai dizer que o Senhor é mentiroso, que o Senhor prometeu, foi palavras que o Senhor prometeu para eles. Deixa eu falar aqui para não ficar nas minhas palavras. O Senhor enganou a eles, tirando do Egito, né? Mas Deus teve uma má intenção para com o povo, né? Tirando de lá, né? E largando o seu povo e fazendo eles viverem uma vida de sofrimento, matando o povo. Então, como que o nome do Senhor ia ser glorificado? Ele estava falando, estava orando, né, com Deus, ele estava ali intercedendo pelo povo de Deus, né? E ele mudou, né? Deus mudou naquele momento, né? E Deus voltou aqui atrás e Moisés desceu ali né? Ele saiu dali e foi ver o que já estava acontecendo, né? Vamos ver aqui. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado sobre o seu povo, né? Porque ele, além dele querer destruir o povo, ele só queria prosseguir com os propósitos dele através de Moisés. Então Deus se revelaria a Moisés, né? Iria fazer ele uma nação forte, uma grande nação de Moisés, para prosseguir com os propósitos, porque com a aliança quebrada, a desobediência do povo, ele não podia dar sequência. Mas aqui nós estamos vendo o intercessor aqui, Moisés, e Deus se arrependeu da calamidade que ia fazer o povo de Deus assim sofrer, né? Pagar pelos pecados dele. Então ele desceu do monte, né? Depois desse diálogo, dessa oração, dessa intercessão, né? Ele desceu já do monte com as duas tábuas escritas da aliança, né? Que tinha sido escrita tanto do lado da frente como do lado de trás, né? Foi toda gravada, escrita pelo dedo de Deus. Então nós estamos vendo, né, que naquele momento Deus tinha os planos bons para o povo, queria que ele seguisse aquela rota, aquelas ordens, aquela obediência que foi escrito ali para eles seguirem, né? E ali aquela demonstração de Moisés jogando no chão era a aliança deles que foram quebrada. Mas aqui nós vamos estar falando dessa renovação dessa aliança,
E à medida que essas tábuas ela foi para o Senhor para ser escrito de novo, quando ela volta para afirmar a aliança e compromisso do povo para com o Senhor, para que os propósitos de Deus prossigam, né? Então, mais uma vez, Moisés há de interceder pelo povo aqui, né? No versículo 1 vem mencionando aqui. O Senhor disse para Moisés, olha, corte 2 tábuas de pedra como a primeira. Então, já foi o Senhor detalhando para Moisés como que ele queria que ele fizesse, né? Então, Deus falava nos detalhes, né? E ele seguia as orientações do Senhor, né? Então, ele tinha que cortar as 2 pedras igual a primeira, né? E nela eu escreveria as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou, né? Então, mesmas palavras que foram escritas na outra pedra, né? Seria posta nessa segunda. Então, você vê aqui, estando pronto, amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no monte, lá no topo do monte, né? E assim, depois dessa orientação, ele falou, ó, você vai ter que me encontrar lá no monte, né? Para que venha a ser escrito de novo. Ninguém vai acompanhar você, né? Ele também não queria nem animal que estivesse próximo dali, né? Ninguém próximo daquele lugar ali. Só queria ele e Moisés apenas ali, né? Moisés cortou as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e logo de manhã subiu no monte Sinai, conforme o Senhor havia ordenado, né? Levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem e ficou ali com Moisés. Anunciou seu nome Javé, o Senhor passou diante de Moisés, proclamando: Javé, o Senhor, Deus de compaixão e de misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Eu cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, rebeldia e o pecado. Contudo, não absorvo o culpado, trago as consequências do pecado e dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. E no mesmo instante Moisés se prostrou no rosto no chão e o adorou, né? Então o Senhor se apresentou a Moisés, ele levou tudo aquilo que tinha que ser levado para o Senhor, aquelas 2 tábuas, e o Senhor ia escrever ali, né, com o seu dedo, né? E em seguida, quando o Senhor veio se apresentando para ele, desceu aquela nuvem, né, sobre Moisés, né? Desceu uma nuvem, parou sobre ele e a voz do Senhor pairou, né, sobre aquele ambiente e ele adorou ali o Senhor, se curvou perante o Senhor, né? Em seguida disse: Senhor, se é verdade que te agrada de mim, eu peço que nos acompanhe na jornada. É verdade que o povo é teimoso, é rebelde, mas eu te peço que perdoe a nossa maldade, o nosso pecado, tomando-nos como tua prioridade especial. Então, Moisés, né, ele tomou para si o pecado do povo, né? Ele pediu perdão pelos nossos pecados. Na verdade, quem tinha praticado o pecado era o povo, mas como ele estava à frente, sendo intercessor do povo, ele estava ali já assumindo a culpa, né, do povo. Por quê? Porque mais à frente nós vamos ver que Moisés estava intercedendo pelo povo e ele fez até um desafio para com Deus, né, dizendo que se não perdoasse, que o Senhor viesse arrancar o nome dele do livro da vida, né? Eu vou achar esse trecho aqui e vou ler para vocês. Mas o que que acontece? Em outras palavras, quando ele entrou, falou com Deus e falou: se eu tiver crédito, em outras palavras, se eu tiver crédito com o Senhor, se o Senhor se agrada mesmo de mim, eu peço que o Senhor venha me acompanhar nessa jornada pela frente. Que o Senhor seja conosco, vai na nossa frente, vai guiando os nossos passos, né? E ele ainda ressaltou aqui o que o povo fez, trouxe a lembrança, porque ele tinha subido para refazer aqui, né, essas alianças, para levar essas férias, ser escrito e também para interceder pelo povo. Então, ele mostrou para Deus também, é verdade, o teu povo é isso mesmo, Senhor. Eu estou indignado também com ele. Eles são um povo muito teimoso, rebelde, como o Senhor havia falado. Mas eu estou aqui pedindo ao Senhor, né,
que o Senhor perdoe da maldade, o pecado deles, o nosso, né? Nos toma como a tua propriedade especial, né? Então ele falava ali com Deus com o jeitinho dele, né? Que moveu o coração de Deus, né? Eu vou ficar só nesse pedacinho aqui, né? Eu vou dar sequência a outro dia, porque essa passagem é grande, né? Mas é interessante quando ele vem falando com o Senhor. Eu vou tentar achar aqui agora, quando ele fala com Deus, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tá pra cá. Eu tava olhando aqui, eu vou depois fixar aqui, se eu não achar aqui agora, né? Tem aqui escrito que quando ele estava intercedendo, deixa eu ver aqui, deve estar mais pra cá. Eu não vou assim, vou parar a gravação não, para procurar essa passagem não, mas eu estava lendo, interessante que ele vem intercedendo pelo povo, ele já vinha avisado para o povo, olha, eu vou subir lá no monte, eu vou interceder a Deus por vocês, né? Então, você vê, por ele estar tão chateado com o povo, por ter, né, não ter seguido, se desviado do caminho do Senhor, e aqui ele foi intercedendo a Deus. E Deus se apresentou para Moisés de forma tão maravilhosa, tão tremenda, né? Dizendo, expressando o amor dele, expressando a fidelidade dele, né? Expressando que ele traz mesmo a consequência do pecado sobre os pais, sobre os filhos e até a terceira e quarta geração, mas ele vem dizendo que ele demora a se irar, que ele era lento em se irar, mas o povo, ele tinha passado dos limites, né? Então nós sabemos que Deus é amor, mas ele também, né? Deus é amor e ele também é um Deus de fidelidade, de misericórdia, né? Mas ele também é um Deus que se ira e que não suporta, né, o pecado, né? Hoje é o pecado que faz a separação entre o homem e Deus. E dessa forma eles ficam distantes. Deus não quer os filhos dele distantes. Deus nos fez para estar unido a ele, né? E o diabo quer os filhos de Deus largados, dispersos, sendo tapete do inimigo, né? Tendo uma identidade de treva. E Deus não fez os filhos dele para ser envergonhado, fez os filhos dele para glorificar ele, sendo vaso de honra e não de desonra, né? Então nós paramos aqui e o Senhor disse para ele assim, olha, eu faço hoje uma aliança com você na presença de todo o meu povo, eu realizarei maravilhas jamais vistas na nação alguma ou lugar alguma dessa terra. E todo o seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei ao seu favor, né? E observe com atenção, porém, tudo que eu lhe ordeno hoje. Irei à sua frente, expulsarei os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, né? Então o Senhor se apresentou para ele, né? Dizendo que estava fazendo uma aliança com ele, e iria fazer uma nova aliança aqui, né? Com o seu povo, com você perante todo o seu povo. Eu vou realizar maravilhas, jamais visto em nação alguma, né? E todos verão o poder do Senhor, né? E ele pediu atenção para Moisés, né? Que ele viesse estar atento a tudo que o Senhor há de ordenar, né? Tudo que o Senhor iria ordenar hoje, e pois ele iria na frente dele e cuidaria do adversário, dos inimigos que iriam se opor, se levantar, né, contra ele, né? Pois como Moisés já vinha pedido aqui ao Senhor, que o Senhor viesse tomar a vida deles, cuidar dele, né? E viesse cuidar dessa jornada, viesse acompanhar eles nessa jornada. Olha que oração inteligente, que oração forte, né? Se eu tenho crédito, Senhor, se eu acho graça aos olhos do Senhor, né? Se o Senhor é conosco, né?
eu peço que o Senhor venha nos acompanhar nessa jornada, que o Senhor tome a frente, o Senhor guie essa jornada, para que tudo venha sair como o Senhor quer, que o Senhor venha guiar, nos livrando do mal, né? Nos desviando do mal. Então ele fez uma oração inteligente. E Deus, em seguida, ele dá a resposta para o servo dele, né? Dizendo que firmaria, que ia fazer uma aliança com ele na frente do povo e realizaria maravilhas no meio dele, né? E daquele dia em diante deveriam ficar atentos sobre tudo que o Senhor há de ordenar. Todos os passos deveriam ser praticados, feitos com atenção, né? Com fé, né? E já tinha a promessa ali, já tinha a resposta do Senhor. Fica tranquilo, eu vou estar com vocês, vocês não vão pelejar, essa batalha sou eu que vou pelejar e estarei indo na frente de vocês. Eu vou expulsar o adversário que estão ali, que vão tentar se opor e atrapalhar os meus propósitos. Então essa jornada que eles teriam pela frente seria extremamente abençoada e cuidada pelo Senhor, né? Então, ele já tinha aqui a resposta de Deus, de sua oração, e aqui Deus iria agora renovar também a aliança com o povo. Ali o povo iria se render a Deus, ia buscar o arrependimento naquele momento, Deus viria e perdoaria, né? Então, aqui já estava ouvindo já as instruções lá no monte, tudo que ia acontecer. Então, foi esse momento de diálogo, de proximidade, onde ninguém podia estar, nem pessoas, nem animais poderia estar ali e aparecer naquela parte alguma ali do monte, né? Porque o Senhor não queria, né? E o Senhor não queria ninguém atrapalhando, porque aquele lugar era santo, né? Era um lugar, né, onde ninguém podia pisar, onde ninguém podia estar, somente Moisés e Deus. Era um lugar de intimidade, era um lugar, né, onde pessoas que eram de Deus, pessoas que eram autorizadas por Deus estar, né? Ou seja, Deus é santo e ele não se revela a qualquer um. Ele se revela a um coração que é limpo, um coração quebrantado. A esse Deus se revela, né? Porque ele é santo, né? Pois a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o Senhor vai se revelar a esse coração, Deus vai revelar, e aqui está sendo uma intimidade, está sendo, Moisés está recebendo a instrução, também está tendo as suas orações respondidas, seu diálogo com Deus, aquele momento tão precioso que ele falava com Deus, e nós também devemos ter esse momento onde nós, somente você e Deus, está ali conversando, está ali ouvindo a Deus, a presença de Deus descendo, o fogo de Deus descendo, e depois que você sai dali da presença de Deus, você sai diferente, você sai com a resposta, você sai com a confirmação de Deus, você sai forte ali, e aí assim, né, Deus quer que coloquemos em prática, né, as ordenanças que Ele falar ao nosso coração através da sua palavra. Então, nós estamos vendo que esses encontros é um encontro para fortalecer, é para receber instrução. E quando nós meditamos na palavra de Deus, lemos ela, recebemos instruções que nos trarão vida e que tem que ser praticada para que nós possamos dar continuidade ao propósito de Deus, né? Então, nosso relacionamento com Deus, ela tem que estar em primeiro lugar, né? Porque distante do Senhor, nós não vamos conseguir ouvir a Deus, fazer o que é certo, né? Então, todo o tempo temos que estar unidos ao Senhor, pois os que se unem ao Senhor tornam um só espírito com Ele, né? Então, unido com Deus, a gente vai dizer não para o inimigo, a gente não vai trocar nossa salvação pelo prato de lentilha, a gente não vai se distanciar do Senhor, né? Deixando o Senhor irado, como ficou aqui com o povo de Deus, né? Então, você ficar chateado com pessoas, isso até passa. Imagine Deus chateado com você, né? A tristeza que você deve sentir, a vergonha que você deve sentir, né? Quebrar uma aliança, ver Deus longe de você. Não, isso é muito sério. Não podemos deixar o Senhor insatisfeito, o Senhor irado, né? Então,
Deixe o Senhor satisfeito, obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle, né? Pois Deus conhece aqueles que obedecem, aqueles que desobedecem, aqueles que quebraram a sua aliança com Deus, Deus conhece. Então, e não só conhece, Ele está vendo, e também Ele quer de você que está me ouvindo, que você tome uma decisão, uma posição, para assim voltar para o Senhor e firmar sua aliança com Ele, para que os propósitos dele prossigam e também, se Ele assim o permitir agora, que o seu filho venha buscar a sua igreja, buscar os salvos, Ele venha poder encontrar você também. Pois é. Então, não deixe para amanhã, não prolongue essa decisão, não deixe para amanhã o que deve ser feito hoje. O que deve ser feito hoje é você se render ao Pai, reconhecer, né, o que você fez para que Deus venha ao seu encontro e venha resgatar você, né? Então, aqui, Deus faria, né, com que essa aliança fosse aqui renovada, né, do povo de Deus, mas Moisés, o intercessor, estava também assumindo a culpa para si, perante o povo, né, e assim a bênção estaria sobre eles. A maldição estaria sendo impedida de alcançar à medida que eles firmassem compromisso ali com Deus. Agora, se eles não tivessem firmado compromisso com Deus, esses adversários ao qual Deus estaria livrando eles, faria eles de cauda, prevalecia sobre eles, porque teriam brecha, né? Então, tendo brecha, o inimigo entraria para devastar, para arruinar, para destruir, né? Fazendo eles cativos, mas aqui a oportunidade estava chegando para esse povo, né? Então, você vê que o tempo todo Deus, né? Deus sempre está querendo estar perto do povo, cuidando dele, né? Ensinando a ele, filho, aceita a disciplina, faz o que é certo, né? Deixe de ser rebelde, né? Deixe de ser rebelde. Deixa eu ver a palavra aqui que ele falou. Quando Moisés intercedeu aqui, né? Ele disse assim: deixa de ser rebelde e deixa de ser desobediente ao Senhor, né? Porque essa desobediência, né? Ela não vai levar vocês a lugar nenhum, né? A teimosia leva a pessoa a ser rebelde, né? Quando ela não quer, ela pisa, eu não quero, quero fazer isso. Ou que seja, eu quero fazer minha vontade. Quando ela só faz a vontade dela, ela paga um alto preço, né? Com isso, desobedecendo a lei de Deus, a palavra de Deus, o mandamento dele, torna-se filhos rebeldes, né? Não tem como o filho ele fica rebelde, não quer obedecer a mãe e o pai, né? Deixa eu beber água aqui. O que que acontece? Eles fazem birra, né? Eles não querem praticar o que estamos falando. Então, assim, eles tornam-se filhos rebeldes. Não está aceitando a disciplina, não é verdade? E o que que vai acontecer, né? A mãe fica chateada, a mãe briga. Então, é aquele confronto, né, da verdade, né, com a rebeldia ali, né? Então, no mundo espiritual é assim, né? O inimigo, ele fica ali, querendo que o tempo todo os filhos de Deus desonrem ele, continuem nessa rebeldia, porque está agradando o inimigo, está sendo benéfico para eles. Mas o que essas pessoas rebeldes vão colher, né, são as consequências do pecado, são as escolhas erradas, e vai gerar morte, né? E tudo que Deus já vem advertindo antes, é porque Deus não quer que eles venham colher isso, venham estar na morte, né? Porque Deus tem planos bons. E estando na direção certa, fazendo da palavra de Deus a sua lâmpada, né? Para os seus pés, luz para os seus caminhos, né? Vai só colher coisas boas, né? Só vai gerar benefícios vindo do alto para as nossas vidas, né? Então, eu vou ficar por aqui nesse trechinho da Bíblia. Depois eu estarei dando sequência, né? Então, agora Moisés, ele tinha que estar atento ao que o Senhor ia
falar e a ordenar para ele, né, em todas as instruções que seria feito. Então era necessário, né, cada um de nós estarmos atento ao que o Senhor fala na palavra, a cada passo, como ele vai fazer, para que nós possamos guardar no coração, entender o falar dele, para assim permanecermos firmes e fazer o que agrada ao Senhor, né? Pois agradando ao Senhor, vamos deixar ele satisfeito e também vamos poder prosseguir com os propósitos dele, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, né? A bênção chega na nossa vida quando assumimos a posição, assumimos os nossos direitos, reivindicamos por ela e assim começamos. A Bíblia diz que se permanecermos no Senhor, né, verdadeiramente seremos seus discípulos, né? E aqueles que são discípulos é aqueles que obedecem, é aqueles que praticam a palavra de Deus, né? Então, praticando a palavra de Deus, nós vamos, né, ser o discípulo de Jesus, manifestar a luz dele, né? Ser a boca de Deus, fazer as mesmas obras que ele realizou e ainda maiores, né? Então, que Deus abençoe e alcance a sua vida. Se você já está andando na fidelidade, você não quebrou aliança para com o Senhor, permaneça firmado nessa aliança, não quebre, continue até a volta de Cristo, em nome de Jesus, e assim será abençoada cada vez mais em nome de Jesus, e Deus poderá prosseguir e usar você como Ele quer. Que a nossa casa esteja cada vez mais limpa, que o nosso coração esteja cada vez quebrantado, que a cada vez mais possamos se tornar amigo de Deus, porque amigo de Deus é um amigo íntimo, um amigo que tem prazer de estar na presença de Deus, né, que coloca Ele em primeiro lugar e assim vê Deus se revelar como Deus se revelava a Jesus e Jesus se revelava aos discípulos. Então o amigo diz o que o Pai falava. Então ele estava dizendo que ele era amigo por revelar aquilo que o Pai estava falando, né? Então ter a mensagem, a palavra de Deus para falar, é porque o Pai está nos orientando, está nos falando para que possamos abençoar e Ele se revelar no nosso coração para abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Pois a palavra de Deus jamais cai por terra, porque ela é espírito e vida, e é ela que já está indo diante de nós, preparando o nosso caminho em nome de Jesus, pois a nossa vida ela passa a ter sentido quando essa palavra está em nós, quando nós permanecemos firmes no Senhor, na palavra dele. E dessa forma, né, a gente se vê se cumprindo. Tudo passa, menos a palavra de Deus, né? Ela merece crédito, ela merece respeito, né? Pois Deus jamais deixa a palavra dele cair por terra, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficar por aqui, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.